Olá pessoal, meu nome é Henrique Ferrarese, eu sou gerente comercial da Debius e hoje o assunto é LGPD. A gente vai começar a entender melhor aí o que é essa nova lei aí de se tem a ver com proteção de dados, o que não tem, o que é do jurídico, o que é do TI. E para esse bate-papo de hoje, o time que está aqui presente são... Olá, eu sou a Karina Dourado, eu sou da área de desenvolvimento de parcerias e canais aqui da Debius Metrobyte. Olá pessoal, eu sou Danilo, eu sou responsável pela área de marketing da Debius. Olá pessoal, meu nome é Laércio Santos e eu sou diretor de TI da Debius Metrobyte. É isso aí. Então, sem mais delongas, vamos lá. Acho que a gente pode começar pelo começo, que é o que é LGPD, né? Então, vamos lá. Acho que hoje a ideia é fazer mais um bate-papo descontraído aqui com todos, né? O Laércio, acho que podia fazer a introdução aí pra gente, né? Ele tem um material aí pra introduzir a gente nesse mundo aí da LGPD. Legal. Bom, LGPD é a sigla de Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que visa proteger as informações e os dados pessoais que uma empresa possui dos seus clientes. Então, por exemplo, uma empresa grande como uma empresa de telefonia, né, ela tem dados pessoais como RG, endereço da casa da pessoa, né, às vezes outro tipo de empresa pode ter o número do cartão de crédito e uma série de informações que às vezes a gente ouve falar que tal site, tal empresa foi hackeada. E aí essas informações são perdidas, mas você acaba sendo notificado. Quer dizer, você não é notificado, você acaba sabendo que talvez as suas informações tenham sido vazadas pela imprensa, né? Você não é nem notificado. Então, essa lei é justamente para isso, para que você seja notificado de uma forma formal e que possa tomar as medidas antecipadamente. Imagina se vaza o número do seu cartão de crédito e ninguém te avisa, você pode ter compras indesejadas e aí depois você vai ter todo aquele trabalho para ver se vai conseguir recuperar o dinheiro. Se acontece o contrário, se a empresa te avisar, você já pode de antemão deixar o cartão bloqueado, pedir um novo cartão, tomar as medidas, ficar de olho para ver se vai cair alguma coisa diferente. Então, né, pelo menos a empresa se... está sendo honesta com você, de falar, olha, tivemos um problema e seu dado pode ter sido vazado. Então, eu acho que esse é o objetivo da lei. E essa lei, ela foi, assim, clonada, né, podemos dizer assim, ou bem copiada, talvez, da lei principal lá, que é a GDPR, que é a Lei Geral de Proteção de Dados da União Europeia, né? E é basicamente isso. Isso aí. Inclusive, até fazendo um adendo, existia uma pressão comercial para que, quando existem essas trocas de negociações entre países, né? Então, por exemplo, o Brasil é um grande exportador de agronegócios, né? De produtos, de commodities. Então, quando tem uma relação de negociação entre duas empresas de países distintos, existe uma série de compliances, né? Então, um dos motivos até que falam aí nos meandros da área de direito é de que a LGPD foi uma lei que foi feito muito rapidamente para poder se adequar à GDPR, porque existia uma pressão comercial da Europa em relação aos demais países para se adequar a esse nível de compliance, né? No entanto que tem... É claro que não é a nossa especialidade aqui, né? A gente depois vai até se aprofundar mais em relação aos termos técnicos de TI, né? Em relação ao papel do TI na lei, mas eu já ouvi de alguns profissionais de direito dizendo que a GDPR tem... por exemplo, que tem mais de 100 artigos e a LGPD tem 40 e poucos artigos. Então, assim, ela é uma GDPR mais simplificada, né? Meio que para falar, bom, vamos se adequar aqui. A gente tem uma política de gerenciamento, né, da privacidade de dados, né, com relação a todos os dados sensíveis. Então, você pode fazer negócio com a gente, que a gente está adequado às leis que você tem aí na sua região, né?
E também a gente acaba focando bastante nesse item de vazamento de dados, né? Porque é sempre uma notícia que aparece em vários canais da mídia, quando teve a PlayStation Network, teve um vazamento de dados e expôs os cartões de crédito de não sei quantos milhões de usuários. Enfim, quando tem alguns casos como esse, salta aos olhos, né, que você vê, tem meu nome, meu CPF, os dados do meu cartão rodando por aí, né? Mas essa lei abrange mais do que isso, é tudo que é dado sensível, né? Então, acho que a gente vai falar um pouquinho também depois mais para frente, mas inclusive dados que se referem à posição de geolocalização do usuário, tudo que você consegue caracterizar como uma pessoa, né? Não necessariamente o nome, né? Como é que chama aquela questão, se o cara é de direita ou de esquerda, né? Visão política e tudo mais, né? Exato. Parece que no Facebook teve um vazamento de informação nesse sentido, né? De passar para ele, tá aqui minha carteira de direita, e aí ele fazia propaganda para quem era de direita, votar mais e compartilhar, e por aí vai. Exatamente. Muito interessante, né? Exatamente, porque se você vai fazer uma campanha de marketing, por exemplo, nessas mídias, nessas redes sociais, né, como Google, Facebook, Instagram e tudo mais, você consegue segmentar o seu público de uma forma que você seleciona se você quer para homem, mulher, idade, orientação política, como você comentou, se tem filho, se não tem, renda familiar, é uma série de dados que, se isso vaza, você expõe, você pode expor ali de uma forma constrangedora a pessoa, né? Dependendo como isso for vazado, né? Então, é um item bem, bem interessante com relação a isso, né? E também para regular essa questão de comercialização dessas informações, né? Como, por exemplo, imagina quando você vai na farmácia, dá o seu CPF para obter desconto, mas aí a farmácia cria uma base de dados do seu histórico de compra, né, de remédios e tudo mais. E se ela comercializa isso com uma operadora de saúde, por exemplo, né? Pode influenciar lá no... Então, o que é muito interessante, né, do que você está falando é que é o seguinte, não quer dizer que se uma empresa faz uma comercialização do teu histórico de compras, ela é uma empresa que está mal intencionada, não é isso? Exato. Mas ela precisa pedir o seu consentimento para fazer isso. Então isso é a lei, né? Esse é o processo, essa é a ideia da lei. Exatamente, assim como quando o Google pergunta se ele quer que eu salvo meus dados, tal, para ele me passar uma experiência melhor do usuário. Eu adoro receber propaganda orientada, tal, eu autorizo tudo. Tem gente que não gosta, né? Então, a ideia é exatamente isso que você falou, Lárcio, o usuário ter esse poder de controle, né? De ser mais transparente a relação dele com as empresas quanto ao uso de seus dados. E além do consentimento, né, o usuário também, ele tem que ter agora ele tem o poder de escolher o que ele quer compartilhar ou não. E aí, a qualquer momento, ele pode entrar, ele pode acessar e a qualquer momento ele pode revogar essa permissão, né? Então, Exatamente. Isso dá muito mais poder pro usuário, né? A empresa pode te dar um site, uma possibilidade de ir lá e desfazer aquele consentimento que você preparou. Mas eu acho que isso realmente a lei é complexa, né? Ela não é algo simples. É por isso que era para ter sido aplicada esse ano. Mas por causa da situação global, eles postergaram um pouquinho para o ano que vem. Mas ainda assim é algo que é bom ir se preparando, né? Para você poder chegar lá na frente mais maduro a respeito do assunto. Sim, exatamente. Que aí a gente pode até, de repente, elencar quais são as vantagens de estar em conformidade com a lei, né? Como a gente comentou há pouco, é uma forma de você ter uma relação mais transparente com o seu cliente, né? Você fortalecer o seu relacionamento baseado nisso, né? Você passar uma sensação de que os processos de tratamento dos seus dados para o seu cliente ocorre de uma forma clara, né? Perfeito.
E uma pergunta que eu acho que muitos empresários têm em relação à LGPD é: a LGPD ela se aplica somente a empresas de tecnologia que fazem tratamento de dados, porque geralmente as pessoas associam, né, dados com empresas de tecnologia, mas é só para empresas de tecnologia que a lei se aplica ou se aplica para outros setores também? Não. No caso, por exemplo, uma farmácia, como o Henrique comentou, né, ela está totalmente sujeita a sofrer as sanções, porque ela pode compartilhar quer dizer, ela armazena o teu CPF, o teu endereço, né, tem várias situações ali. Qualquer empresa de e-commerce, qualquer comércio na internet tem salvo o cartão de crédito, o próprio navegador às vezes salva as informações do cartão de crédito lá. O site da Amazon salva o cartão de crédito lá dentro. Então, o Play Store, né, que você falou do PlayStation lá, não sei nem se é esse o nome, mas eles salvam. Então, todo lugar que salva informações pessoais tem que ser regido ali por uma organização, entendeu? Até então, até hoje, ou até entrar em vigor a lei, cada um faz do jeito que quer e todo mundo está tentando proteger os dados do cliente para manter o cliente, para atender bem, etc e tal. Agora, o que eles vão fazer? Eles vão colocar uma lei que vai penalizar quem não se importa com isso. Porque tem muita empresa que fala, não, vou investir pouquinho aqui em TI, eu não vou tomar os cuidados que eu preciso tomar, eu não vou contratar um advogado para me ajudar, né, a entender melhor isso. E aí vai ter problema lá na frente. Ou vai acabar perdendo os dados do cliente, não vai saber o que fazer e vai tomar uma multa. Exatamente, se aplica a qualquer empresa, na verdade, né? Porque não importa que seja só os... quer dizer, não importa não. Não é relacionado somente aos dados de clientes. É relacionado a dados de pessoas, em geral. Então, os colaboradores, fornecedores, também são dados sensíveis. Além dessa vantagem, né, da transparência com o cliente, enfim, a gente tem também de que quando você está adequado ao LGPD, significa que você tem processos mais claros ali com relação à política de segurança para evitar vazamento de dados, né? Isso, por consequência, faz com que você tenha um ambiente mais seguro, né? E aí, acho que a gente poderia até se aprofundar daqui a pouquinho nisso, né? Que é onde entra bastante o TI, né? Para ajudar nessas ferramentas aí de segurança, né? Legal. Então, vamos aproveitar esse gancho para falar um pouquinho de quais são os papéis na implementação da LGPD, né? Quando a gente fala de implementação de uma lei, logo você pensa num advogado, certo? Mas o advogado sozinho, ele não vai resolver todo o problema. Por quê? Porque ele vai interpretar a lei, vai trazer essa tradução, né, para o seu cliente, mas quem vai garantir que os dados estão protegidos, tecnicamente, vai ser a área de TI. Né? Da mesma forma, quando houver um vazamento de informações, quem tem mais possibilidade de detectar isso é a área de TI, desde que ela tenha as ferramentas adequadas para fazer isso. Certo? Isso aí. E aí entra bem a dúvida que o Danilo comentou, né? Da mesma forma que você falou agora, Lars, que quando se fala de lei, remete-se a jurídico, né? E como se trata de uma lei geral de proteção de dados é uma palavra muito associada à TI, né? Então fica essa dúvida, né? Quem que é responsável? É o TI, é o jurídico, né? Então é importante isso, né? Deixar claro, para ficar em conformidade com a lei, né? Para garantir que uma empresa, uma organização esteja em conformidade com as leis pré-estabelecidas, né? No caso da LGPD, quem tem esse papel é o jurídico da empresa, né? Perfeito. Muito, muito importante isso que você está comentando. E esses dois setores, né, esses dois departamentos, jurídico e TI, eles estão aí para dar apoio, para ajudar uma pessoa interna da empresa que tem que ser eleita ali, né, até informada para o governo. Parece que a lei
pede isso. Então você tem que informar na sua empresa quem vai ser o seu DPO, quem é o seu Data Protection Officer, que é a pessoa, né, o funcionário que é o responsável pela proteção dos dados. Então, se houvesse um problema de vazamento de informações, se houver uma denúncia ou uma constatação, né, em teoria vai funcionar dessa forma. A gente não sabe porque a lei ainda não está aplicada, mas em teoria vai funcionar assim. O governo, seja a polícia, ou sei lá quem vai vir, vai bater lá na porta da empresa e vai perguntar como que você, se houve mesmo vazamento, você está sabendo, não está sabendo, tá aqui os dados, teve vazamento, que medidas você tomou para evitar que isso acontecesse. Então existem medidas jurídicas, existem medidas técnicas. As jurídicas podem ser políticas, né, pode ser informativos, tem uma série de medidas que o próprio jurídico vai preparar, termos que os funcionários têm que assinar, dando ciência, que eles não podem compartilhar dados da empresa, etc. e tal, que eles não podem usar a máquina deles para navegar em sites, instalar software pirata, por exemplo, ele vai colocar lá que ele não pode fazer, porque tudo isso são brechas para que hackers entrem na máquina e tenham acesso aos dados. Então, é isso que vai acontecer, né? A polícia vai bater lá, vai chegar no DPO, vai perguntar, olha, você teve dados vazados, agora eu vou analisar se eu vou te aplicar muita multa ou pouca multa. O que você fez para que isso não acontecesse? Aí se ele coçar a cabeça para pensar, já vai tomar uma multa. Então vai falar, não, eu tive esse planejamento aqui, eu vim me preparando, fiz isso, isso e isso, e vai conseguir demonstrar, né, todas as ações que tomou antecipadamente. É isso aí, você falou até do termo de multa, é bom lembrar quem está ouvindo a gente aqui, a multa para quem não está em conformidade com a LGPD, claro, depois que ela entrar em vigor, é de até 50 milhões de reais, né? Tem ali um gatilho baseado no faturamento da empresa, mas é um valor que pode doer no bolso de muita empresa aí, viu? Sim, com certeza. Justamente para cair a ficha da empresa que ela precisa investir em segurança, né? Isso não é nem TI propriamente dita, né? Segurança, metodologia de segurança, é estar preocupado com a segurança da empresa e dos dados, né? Perfeito. Então, legal. Bom, a gente já falou um pouquinho da introdução, explicamos um pouquinho do papel do jurídico com a TI. Tenho certeza que mais para frente nós vamos fazer um outro bate-papo desse com alguns advogados envolvidos aqui, que vão poder, né, nos ajudar bastante. E agora eu queria falar um pouquinho de uma segunda etapa, né? Agora a gente já desmistificou o que é, a gente vai começar a falar de como a gente aborda essa questão LGPD, certo? Então, da mesma forma que o advogado vai analisar a lei e ele vai verificar, explicar para o cliente e analisar se a empresa já está pronta para quando a lei estiver em vigor, né? E se não estiver pronta, ela vai indicar como a empresa deve se preparar, né? Seja através de adicionar termos nos contratos vigentes, informações desse tipo, como a gente já viu em diversas empresas. A TI faz um levantamento das brechas de segurança que precisam ser endereçadas visando evitar o vazamento de informações. Então, algo super primário seria o antivírus, por exemplo. Então, nós vamos lá, né, com o nosso checklist e vamos verificar. Tem antivírus? Sim. Qual que é? Antivírus X. Esse antivírus não é muito bem falado, tal. Você pode ter um risco aqui e tal. E aí, essa parte que a gente chama de assessment, que é o levantamento das informações, a gente vai fazer uma avaliação mesmo, né? Um score ali, dar uma nota para a empresa em cada um desses quesitos, para ela saber como está bem preparado em cada item. Tem um firewall adequado? Não, meu firewall é passivo, eu preciso de um firewall ativo que faça detecção de intrusão, né? Isso é uma demanda da lei. Então, antivírus também é outra demanda da lei. São coisas mínimas, né? Então, eu tenho uma senha que ela é forte.
e ela tem um duplo fator de autenticação, isso são melhorias que você pode fazer que vão garantir que é mais difícil invadir a sua rede. Então, quando a polícia chegar na sua empresa, se houver um vazamento, você fala, olha, eu fiz tudo isso aqui. Eu fiz isso, e ainda assim o problema aconteceu. E aí, imagina-se que você vai ter uma pena abrandada ali, né? Você vai ter uma multa menor, ou não haverá multa, né? De repente uma notificação, alguma coisa desse tipo, para você poder endereçar as questões. E é sempre... Acho bem legal, assim, quando você tem um projeto de segurança de informação bem feito, significa que você, muito provavelmente, né, você vai ter ferramentas que permitem a auditoria, né, e a rastreabilidade dos vazamentos, né, porque é o que você falou nesse exemplo, Lércio. Você apresentou lá para a autoridade, ó, eu tomei todas essas ações aqui, e se mesmo assim teve o vazamento de dados, se você tomou todas essas ações, significa que é muito mais fácil de identificar o culpado mesmo desse vazamento, né? Será que foi uma falha de segurança e a gente não consegue identificar quem foi essa pessoa mal intencionada ou não? Se eu consigo identificar porque eu tenho todo um processo de rastreabilidade aqui, por exemplo, no caso do Firewall, eu vi aqui quem vazou, a informação foi o IP de rede número X, aí vai até o IP, vê quem é o computador, quem era o usuário, cruza um monte de informação, fica muito mais fácil de identificar o culpado nesses casos, né? Perfeitamente. Então, assim, o papel da TI é justamente planejar como que você pode fazer essa proteção das informações, né? E aí, nesse passo que eu estou comentando agora aqui, é onde a gente vai ver se as informações estão ou não protegidas. Pode ser que já está protegido, né? Eu gosto sempre de comparar a parte de segurança da TI como a parte de segurança de condomínio, sabe? É possível sofisticar ao máximo, né? E você pode ter uma casa que está na rua também e não tem nem portão, né? No interior você vê casa que não tem portão ou casa que tem um muro baixinho, não é isso? Então Sim. Você pode ter casa de muro baixinho, você pode ter casa com muro mais alto, aí pode ter portão automático, pode ter câmera lá fora, ou pode ser um prédio que tem uma guarita, a guarita pode ser blindada, o portão pode ser duplo, então olha quanta coisa que a gente vai falando, né? Vai aumentando. E todo mundo mora aí, né? Conhece estrutura de apartamento, sabe quão complexo pode ser. Agora, colocar todas as coisas de complexidade pode custar muito caro. Então, qual é o risco que a tua empresa está correndo, né? Quais os dados ela manuseia ali, ela tem, que são sensíveis, qual risco ela está correndo, e como ela pode proteger esses dados, né, com melhor custo-benefício. Acho que esse é o papel que a gente exerce nesse primeiro momento. Isso aí, legal. Bom, aí, isso tudo, quando a gente fala em assessment, seria levantamento, então. A gente pode resumir dessa forma. Perfeito, é isso aí. E aí, depois que eu faço o levantamento de tudo que eu tenho na empresa... Seria a investigação, né? Investigação, perfeito. Isso aí. Depois que eu faço todo esse levantamento, eu identifico o que pode ou não ser melhorado. Qual é o próximo passo? Legal. Bom, depois que a gente já fez todo esse levantamento, esse assessment, a gente vai para a aplicação das melhorias, né, que seria o compliance. Então agora vamos estar de acordo, né? O compliance é justamente estar de acordo com a lei. E aí a gente vai ver que ações precisam ser tomadas, que foram levantadas no assessment, e vamos começar a aplicar essas ações. Então, por exemplo, eu citei anteriormente que a gente pode configurar o acesso para ter duplo fator de autenticação. Duplo fator de autenticação é como você, quando entra no banco, você coloca seu usuário, sua senha, né? E aí você tem que ter um token, né? É bem comum. Ou o token é físico, às vezes é no celular, mas de algum jeito ele te autentica 2 vezes, para ter certeza que é você mesmo que está entrando, tá? Então isso já é uma aplicação que é feita
durante o trabalho que a gente faz durante o projeto. E outra coisa que pode ser feito, por exemplo, é implementação do Data Loss Prevention. Então, o Data Loss Prevention é uma metodologia que ele vai detectar e monitorar quando os itens contêm informações confidenciais. Então, por exemplo, ele pode ficar de olho se ele observar dentro de um documento do Word ou dentro do corpo de um e-mail, se ele observar um número sequencial com um jeitão de CPF, ele já vai fazer essa informação, já vai colocar um alerta ali e pode até proibir que essas informações sejam compartilhadas na internet. Tá? Então isso já seria um output aí do nosso trabalho. Uma outra coisa que dá para fazer é uma classificação automática de informações também nesse mesmo sentido. Então imagina que tem um número de cartão de crédito, uma sequência de números que parece um cartão de crédito. Ele já pode detectar isso foi vazado através de um e-mail, por exemplo. Ele já pode colocar um rótulo nesse e-mail dizendo, esse e-mail infringiu as regras do LGPD e salvar esse e-mail por 5 anos, para que se alguém vier pesquisar esse assunto, esteja bem à mão de ser entendido e encontrado, né? Muitas vezes a pessoa pergunta qual que é o impacto para o usuário, né? A ideia de aplicar essas melhorias, né, ou pelo menos essa monitoração, não é interromper o fluxo de trabalho do usuário final, mas é possível com essa política do DLP, por exemplo, você educar o usuário para que ele receba um alerta que ele está infringindo as leis as leis internas ali, as regras da empresa, e ele vai sendo educado também para não fazer isso, né? Então, ou pelo menos prestar atenção, será que essa informação que eu estou mandando pode ser enviada ou não pode ser enviada, porque muitas vezes não fazem nem de propósito. Legal. Eu vou dar um exemplo para vocês agora de como o usuário final, né, usuário final como cliente é afetado, né? Eu recebi um e-mail de uma empresa falando que os meus dados tinham sido vazados, e os dados que tinham sido vazados eram o meu CPF e a minha senha, né? Então ele sugeriu que eu alterasse a minha senha do portal. E já fiquei alerta, né? Porque às vezes a gente acaba usando a mesma senha em outros sites. Esse é um erro clássico, né, Lércio, do usuário, Esse né? é um A mesma erro clássico. senha para tudo. Tem um jeitinho clássico de resolver. É não saber a senha. Tem um aplicativo agora que ele escolhe a senha para você e ele salva a senha. Aí você não precisa mais saber a senha. Legal. Bem legal. E então, assim, eu achei bem legal, né? Primeiro que eu já me atentei que eles já estão entrando, né, com a LGPD, que eles já estão se adequando, né? Ou seja, já me notificaram sobre isso. E claro que para a empresa também, numa possível auditoria, eles vão falar, né? Olha, eu fiz tudo isso, me protegi, mas vazou. E eu avisei o cliente. Dia tal, né? Deve ter essas, enfim. É uma forma de a empresa também se proteger, né? Avisar o cliente para que ele se proteja de certa forma, notificá-lo, e ele também fica resguardado da responsabilidade, né? Olha, aconteceu, tentei evitar, aconteceu, mas eu avisei. E eu, pelo outro lado, fiquei mais alerta, né? Quanto às senhas e tudo isso, e agora eu preciso seguir somente essas dicas aí de evitar usar as mesmas senhas, porque eu sei que eu posso estar suscetível agora a ter outro tipo de acessos indevidos nas minhas contas, por exemplo, se alguém tentar. Porque o hacker vai tentar o seu CPF, senha, seu e-mail. Na verdade, uma vez que ele entra lá, você não sabe que outra informação que ele pegou. Mas se ele tiver o seu e-mail, por exemplo, ele pode testar seu e-mail com essa senha no Face, né, no Facebook, no Instagram. Então é muito interessante ter senhas bem diferentonas mesmo, ou até aleatórias, criadas por um aplicativo gerador de senhas que vai salvar, porque assim, se alguém invadir, é uma só, né? E nesse caso, por exemplo, tem muitos sites que quando a gente faz um cadastro, a gente nem precisa fazer um cadastro geralmente, né? É só logar com rede social. Isso tem algum risco também? Então, a rede social, ele é o seu autenticador lá no site, né?
Então a senha da rede social tem que ser uma senha bem guardada e também com duplo fator de autenticação. Na rede social você consegue ativar o duplo fator de autenticação. Estou entrando através de um computador novo e tal, ele vai me mandar um SMS, vai pedir meu token aqui, que pede para eu cadastrar lá no Facebook. Então, é justamente para você não ter sua conta invadida, né? E são coisas, assim, relativamente fáceis, né? Mas super importantes para evitar esse tipo de problema. Mas você vê que é interessante? A gente falou de MFA lá atrás, estou falando agora também, né, na hora de proteger. Então, é uma preocupação que o Facebook, o Google, eles já têm, né? MFA para eles já está disponível há muito tempo. Só que eles não podem implementar em massa, porque senão ninguém mais acessa. Quantos usuários tem MFA ativado? É uma minoria, entendeu? Mas ele deu, o mesmo alerta que ele deu para mim, ele deu para todo mundo. Falou, tem uma dica de segurança aqui, vamos melhorar o teu acesso, etc. Vamos fazer? É que eu sou curioso, eu sou de TI, eu falei, vamos lá. E aí ele corrige. E esse aplicativo que guarda senhas e gera senhas, ele tem um desafio de senhas lá dentro dele. E aí você roda o desafio e ele fala quantos % você está seguro, né? De quantos pontos você atingiu de 0 a 100. E aí ele mostra onde tem as senhas repetidas, onde tem as senhas mais antigas que você não troca. Tem uma série de questões ali que ele vai te dando dicas para melhorar. Eu acho que é muito importante a gente ressaltar que, além, né, de implementar um projeto de LGPD, a empresa cuidar disso tudo, é fundamental você ter uma constante revisão desse processo, né? Ou seja, ter uma gestão da segurança da informação, porque é um negócio que está sempre se renovando, né? Precisa comprar um novo sistema, ou vai surgir um novo tipo de invasão. Tem que ter alguém realmente interessado e ligado nessa situação para poder endereçar as questões novas, né? Então, antigamente não existia roubo de celular. Por quê? Porque não existia nem celular, né? Então, é uma questão nova. E aí agora tem seguro de celular, né? Então, são coisas nesse sentido. Tecnologia evolui e os golpes também evoluem, né? Com certeza. Então, assim, é importante ter essa gestão de segurança da informação, né? Que seria um olhar mais clínico, preocupado, um alerta 100% aí ligado nessa questão para cada empresa. Isso aí, bacana. Olha, acho que já conseguimos ter uma visão bem melhor agora para entender o que é LGPD, qual é o papel do TI e do jurídico na LGPD. Eu particularmente sempre vejo muita gente com dúvida nesses termos, né? O que é assessment, o que é compliance, DPO, que vai ser bastante usado aí quando for implantado o LGPD, né? Acho que já deu para ter uma ideia bem bacana aqui desses conceitos, né? E gostei da sua ideia também, Lércio. A gente precisa trazer um parceiro aqui da área de direito, né, para explicar melhor tecnicamente, né, sobre LGPD, né, e até como que as empresas conseguem implantar isso de uma forma mais fácil ou da uma maneira mais adequada para implantar isso, né? Porque no final das contas, do que a gente chegou à conclusão aqui LGPD é uma lei, e para estar em conformidade com a lei, você precisa de um processo jurídico adequado para isso, né? O TI vai fornecer as ferramentas para ajudar a seguir com esses processos, né? Mas com certeza. Não um auxiliar, né? É um parceiro. É um parceiro, né? A empresa pode ter só a parte de segurança da informação? Pode, claro. Mas não é só com a parte de segurança da informação que se endereça a LGPD. Perfeito. Então é isso aí. Isso é importante também, né? Acho que é legal, né? Pra gente finalizar. Quando uma empresa tem uma política de segurança da informação robusta, para ela desenvolver um processo de LGPD, é muito mais fácil para ela implantar isso do que uma empresa que não tem nada disso, né?
porque envolve todas essas ferramentas que a gente comentou, né, de evitar vazamento de dados, rastrear as possíveis... De certa forma, a empresa já está olhando para isso, né, já está cuidando disso no dia a dia. Exato. Então, é exatamente isso que você falou. Maravilha. Então é isso aí. Acho que a gente já pode encerrar por aqui, então. Bom, gostei muito do bate-papo, obrigado aí pelas perguntas. Se você que estiver assistindo aí alguma mídia social e quiser deixar seu comentário também, é muito bem-vindo. Se tiver uma visão diferente da nossa, por favor, nos envie, vai ser muito bem aceita. Isso aí. Mais uma vez, obrigado, Karina, você também pela presença, obrigado, Danilo. Muito obrigado por esse vídeo. Se puder, compartilha isso com algum amigo, alguém que tem alguma empresa que você acha que faz sentido. Se você gostou, comenta aqui, né, passa pra gente aqui as suas impressões, se você está implantando isso, ou se a sua empresa está implantando LGPD, se não está, quais são as dificuldades. A gente vai estar de olho aqui nos comentários para poder te ajudar. Muito obrigado e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.